O capítulo começa com um jovem de cabelos pretos no meio do deserto. Outro homem que o acompanha, chamado Sebas, pede que ele volte para o castelo. Um pouco irritado, o jovem manda que ele pare de aparecer do nada, até que Sebas avisa que o general Dominic acabou de morrer. Ainda não há provas suficientes para confirmar que ele foi assassinado, mas, se realmente foi, talvez ainda não tenham encontrado o culpado. Ao ouvir isso, o jovem decide voltar, mas apenas depois de concluir sua missão. Então ele troca de roupa, revelando ser um príncipe que finge ser um aventureiro. Sebas entende que ele faz isso para esconder sua verdadeira identidade, mas pede que não se arrisque tanto, chamando-o de sétimo príncipe do Império. Arnold Rick Adler explica que, por causa do talento de seu irmão mais novo, acabou recebendo o apelido de Príncipe Inútil, algo que apenas o motiva a fazer o que quiser. Além disso, seu nome como aventureiro é Silver, um aventureiro de classe S. Em seguida, ele enfrenta a besta que havia sido enviado para eliminar e completa a missão sem dificuldades. Mais tarde, Arnold chega à guilda e entrega o chifre do Rei Minotauro. A recepcionista o recompensa pela missão e comenta que é uma honra ter um dos 5 aventureiros de classe dupla do continente na capital. Como Silver não liga muito para dinheiro, costuma gastar parte da recompensa pagando bebidas para os outros aventureiros, e, em troca, consegue prioridade nas missões mais difíceis. Depois disso, ele entra em um beco para voltar à sua aparência normal e abre um portal até o Castelo da Espada Imperial. Lá, encontra seu irmão, o 8º príncipe imperial, Leonard Rick Adler, além do mordomo Sebas e da criada Marie. Arnold pergunta o que aconteceu com Dominic, e Leonard responde que a culpa foi dele por tê-lo escolhido como aliado. Arnold cita vários nomes de possíveis assassinos, mas ninguém ainda sabe quem foi o responsável. Sua prioridade é evitar um conflito entre os membros da família imperial. Porém, se Leonard não lutar pelo trono, acabará sendo morto, assim como aconteceu com a mãe deles e também tentaram fazer com Arnold. Diante disso, Leonard decide disputar o trono, e Arnold promete ajudá-lo, aconselhando-o a reunir aliados para garantir sua segurança. O problema é que os mais influentes pertencem às famílias nobres ou aos ministros que apoiam as facções dos 3 primeiros príncipes. Leonard comenta que Arnold seria um imperador muito melhor, mas essa não é a vida que seu irmão deseja. Mais tarde, Sebas pergunta por que ele não revela ser o aventureiro Silver de classe S. Arnold explica que seu bisavô ficou obcecado pela magia antiga a ponto de enlouquecer, fazendo com que esse tipo de magia se tornasse um tabu dentro da família imperial. Por isso seria muito perigoso descobrirem que ele utiliza essa magia. Sebas acrescenta que Silver é o aventureiro mais poderoso da história do reino, mas Arnold prefere que ninguém descubra sua identidade. Em seguida, ele pergunta se existe algum duque envolvido na disputa pelo trono. Sebas responde que a Casa Kleiner entrou no conflito porque monstros começaram a aparecer em suas terras. Arnold então decide enviar Silver para ajudá-los, e assim, cobrar um favor depois. Sebas alerta que isso pode levantar suspeitas sobre sua relação com Leonard, mas Arnold diz que não se importa, pois, se pensarem isso, hesitarão antes de atacá-lo. Em seguida, ele troca de roupa novamente. Sebas recomenda cautela e informa que a filha do Duque Kleiner é a mesma jovem que recebeu do pai o prendedor da gaivota azul. Arnold se lembra dela imediatamente. Sebas confirma a informação e pede que ele não se deixe levar pelos encantos da garota. Sem dar mais atenção ao assunto, Arnold coloca sua máscara e parte. Na mansão da família Kleiner, Arnold, disfarçado como Silver, conversa com um homem loiro, apresenta-se como aventureiro e pede para ver o Duque. Ao ouvir o nome Silver, o homem ri e diz que se realmente esperassem sua visita, a guilda teria avisado antes. Para não perder tempo, manda que ele volte para casa. Silver estava prestes a mostrar sua carteira de aventureiro, mas o sujeito afirma que não é necessário e insiste para que ele vá embora. Indignado, Silver deixa claro que está ali por ordens diretas do príncipe Leonard, e que aquela atitude é um insulto tanto para o príncipe quanto para ele. Mesmo assim, o loiro continua mandando que ele vá embora. Nesse momento, Arnold percebe uma jovem observando tudo de uma das janelas da mansão. Por isso, decide simplesmente ir embora, pensando durante o caminho que ela é realmente muito bonita. Ao retornar para casa, Sebas o recebe enquanto toma chá. Arnold vai até sua mesa e avisa que partirão imediatamente para a mansão dos Kleiner. Sebas pergunta se ele não acabou de voltar de lá, mas Arnold responde que quem esteve lá foi Silver. Agora quem irá visitar o Duque será o príncipe Arnold, obrigando o nobre a implorar pela ajuda de Leonard. Sebas comenta que essa atitude parece a de um verdadeiro vilão. Arnold o manda ficar quieto e ordena que prepare tudo imediatamente, pois a viagem até a mansão levará 5 dias a cavalo. Após 5 dias de viagem, Arnold finalmente chega à mansão e se reúne com o Duque Kleiner. Confuso com a visita, o Duque pergunta o motivo de sua presença. Arnold responde que veio falar sobre uma compensação. Sem entender, o Duque pergunta do que ele está falando. Então Arnold explica que, mesmo sem querer cobrar nada, Leonard precisa de apoio na situação atual. Ele pergunta se o Duque já esqueceu que Leonard enviou Silver, um aventureiro de classe S, para resolver o problema dos monstros que ameaçavam suas terras. O Duque se levanta completamente surpreso e pergunta se aquilo é verdade. Arnold se enfurece e grita, perguntando
perguntando se ele ousa duvidar de suas palavras. Sebas intervém, pedindo que Arnold se acalme, pois parece que o Duque realmente desconhecia o ocorrido. Arnold aceita se controlar e lhe dá um tempo para reunir informações. Depois que o Duque sai da sala, Sebas comenta que a encenação saiu muito bem. Arnold responde que nem tanto, pois alguém daquela mansão realmente expulsou Silver. Mesmo assim, isso é o máximo que pode fazer por seu irmão, ainda que precise manchar a própria reputação. De repente, eles escutam gritos do outro lado da sala. Logo em seguida, o Duque retorna acompanhado de seu filho, pedindo desculpas e confirmando que, 5 dias antes, o aventureiro Silver realmente esteve na mansão, mas seu filho foi quem impediu sua entrada. Ao ver que o Duque não parava de repreender o filho, Arnold lembra que os erros dos filhos também são responsabilidade dos pais. Por isso, como compensação por terem arruinado o acordo com Silver, exige algo valioso para sua família. Nesse momento, uma jovem aparece oferecendo a si mesma como compensação. Ela se apresenta como Finn Bond Kleiner e implora que perdoe sua família. Ao ouvir isso, seu pai e seu irmão tentam impedi-la e suplicam ao príncipe que não a leve embora. Sebas também aconselha Arnold a controlar sua raiva e conversar primeiro com Leonard para decidir o que fazer. Arnold hesita, pois acredita que Leonard acabará perdoando todos. Sebas responde que, se for esse o caso, não há o que fazer. Afinal, é justamente esse tipo de atitude que faz as pessoas seguirem Leonard. Sem outra opção, Arnold ordena apenas que enviem alguém para procurar Silver. Já dentro de uma estalagem, Arnold e Finn se encontram com Silver. A jovem pede profundas desculpas pela grosseria de sua família. Silver responde que isso não é necessário, pois percebeu que seus parentes são bastante incompetentes. Arnold então pergunta se ele está disposto a aceitar novamente a missão. Silver responde que sim, mas antes quer confirmar uma coisa. Ele pergunta se Arnold conseguiu convencer a família do Duque a apoiar Leonard. Arnold admite que eles não prometeram nada. Diante disso, Silver o compara ao irmão, dizendo que Leonard seria capaz de conseguir esse apoio. Ele deixa claro que não pretende ajudar enquanto o Duque não confirmar seu apoio por escrito. Diante desse impasse, Arnold implora para que Silver elimine os monstros mesmo assim. Silver comenta que não é fácil confiar em um príncipe inútil. Arnold concorda, mas mesmo assim abaixa a cabeça e suplica que ele aceite a missão. Ao ver essa cena, Finn fica completamente surpresa. Silver comenta que Arnold parece não ter o orgulho que um membro da realeza deveria possuir. Arnold admite que não merece sua confiança, mas insiste que precisa da ajuda dele para eliminar os monstros. Diante da insistência, Silver acaba aceitando, afinal, como aventureiro, não pode deixar monstros ameaçando pessoas inocentes. Ainda assim, pede a Finn que sua família cumpra sua parte. Feliz, ela promete que não decepcionará suas expectativas. Quando estavam prestes a subir na carruagem, Sebas comenta o quão impressionante foi criar uma imagem falsa de Silver, usando magia de ilusão. Arnold diz que, como esperava, o plano funcionou perfeitamente, e agora Finn acredita que realmente conheceu Silver. Durante a viagem, Finn agradece a Arnold por ter abaixado a cabeça em favor de seus súditos, percebendo que ele não é tão assustador quanto dizem. Arnold nega ter feito aquilo por eles. Finn concorda, mas afirma que prefere continuar acreditando nisso. Ao ver o sorriso dela, Arnold acaba se lembrando de um momento de seu passado, o que o deixa envergonhado. Mais tarde, diante de uma enorme quantidade de slimes, Sebas pergunta a Arnold o que passou por sua cabeça naquele momento. Será que ele lembrou da chuva de meteoros que viu quando era criança ao lado da mãe e dos irmãos? De alguma forma, o sorriso de Lady Finn trouxe de volta aquela lembrança feliz. Arnold manda Sebas parar de falar bobagens, então ele pede desculpas enquanto observa os slimes continuando a se multiplicar. Sebas informa que 2 aventureiros de classe A e 4 de classe B já haviam sido enviados para conter a ameaça, mas não conseguiram resolver a situação. Diante disso, Silver segue imediatamente para acabar com o problema. No centro da infestação, os aventureiros lutavam desesperadamente contra os slimes quando Silver aparece. O líder do grupo se apresenta como Abel, um aventureiro de classe A, e explica que, embora o Duque tenha falado sobre Silver, eles não podem simplesmente abandonar a missão. Silver responde que entende perfeitamente. Abel então pergunta por que alguém como ele aceitou aquela missão. Silver apenas devolve a pergunta, questionando se Abel realmente acredita que consegue lidar com aquela situação. Nesse momento, outra aventureira informa que a Slime Mãe já cresceu demais, e por isso, foram obrigados a recuar. Silver diz que, se desejarem, podem apenas observar de longe, mas deverão informar a guilda e solicitar uma missão de emergência, ficando responsáveis por ela. Percebendo que Silver está falando sério, Abel acaba cedendo e permite que ele faça o que achar melhor. Silver elogia o grupo por ter conseguido conter os monstros por tanto tempo e parte sozinho para enfrentá-los. Naquele instante, Silver começa a conjurar magia antiga. Todos os aventureiros ficam completamente
completamente perplexos ao ouvir o encantamento. Assim que termina a conjuração, uma poderosa magia de fogo devasta toda a área, exterminando todos os slimes, incluindo a Slime Mãe. Em seguida, Silver pede que os outros aventureiros cuidem do relatório da missão. Abel pergunta se ele realmente tem certeza disso, já que acabou de salvar as terras do Duque. Silver responde que não tem interesse em ser tratado como um herói e simplesmente vai embora. Ao entardecer, já de volta para casa, Arnold retira sua máscara bastante satisfeito. Porém, nesse momento, escuta a voz confusa de Finn, que finalmente o reconhece como o Príncipe Arnold. Arnold pergunta o que Finn está fazendo ali. Ela explica que foi levar algumas coisas, mas como ninguém respondeu, resolveu deixá-las no local. Arnold então diz que, agora que ela descobriu seu segredo, não pode simplesmente deixá-la ir embora. No entanto, Finn garante que não contará nada a ninguém. Arnold pergunta se nem passou pela cabeça dela que ele poderia fazer algo para silenciá-la, mas ela responde que isso é impossível. Intrigado, ele pergunta por que ela confia tanto nele. Finn explica que ele é o herói que salvou o ducado dela. Além disso, viu que ele armou toda aquela encenação para conversar com Silver e aceitou até ser chamado de príncipe inútil, tudo para proteger seu irmão, o príncipe Leonardo. Por isso, acredita que Arnold é alguém em quem pode confiar, pois uma pessoa capaz de fazer tantos sacrifícios pelos outros só pode ser extremamente gentil. Arnold revela que Sebas é a única pessoa que conhece seu segredo e afirma que se essa informação vazar, saberá imediatamente que foi ela. Mesmo assim, Finn reafirma que jamais contará a ninguém. Arnold suspira, desanimado, dizendo que nunca imaginou que seu segredo seria descoberto de uma forma tão inesperada. Para animá-lo, Finn pede que ele experimente os biscoitos que trouxe enquanto prepara um chá. Mais tarde, na mansão do Duque, os aventureiros de Rank A e B apresentam seus relatórios sobre a missão. O Duque agradece pelo excelente trabalho e pede que uma empregada entregue uma recompensa extra a cada um deles. Porém, um dos aventureiros recusa o dinheiro, dizendo que eles não foram responsáveis pela verdadeira resolução do incidente. O Duque respeita a decisão, agradece novamente pelos serviços prestados e afirma que voltará a contratá-los caso precise no futuro. Depois que os aventureiros partem, Arnold declara que o caso está oficialmente encerrado. O Duque então agradece profundamente por tudo o que ele fez e promete que, daquele momento em diante, sua família passará a apoiar o príncipe Leonardo. Arnold fica satisfeito, pois finalmente conseguiu formar uma quarta força política para fortalecer a candidatura de seu irmão ao trono. Ainda assim, quando o Duque pergunta se isso já é suficiente para vencer a disputa, Arnold admite que não. Segundo ele, muitos nobres ainda estão apenas observando a situação antes de decidir de que lado ficarão. Nesse momento, o Duque surpreende Arnold ao dizer que gostaria que ele levasse Finn consigo. Confuso, Arnold pergunta o motivo. O Duque explica que sua filha contou tudo o que aconteceu no dia anterior, inclusive como Arnold enfrentou Silver para proteger todos. Além disso, afirma que Finn é bastante conhecida na capital e poderá ajudá-lo de diversas maneiras. Arnold, completamente surpreso, comenta que ela realmente pode ser útil, mas pergunta se o Duque não se importa em deixá-la partir. O Duque responde que não pode recusar um pedido feito pela própria filha, e pouco depois, vemos Finn embarcando na carruagem ao lado de Arnold. Durante a viagem, Finn diz que espera poder ajudá-lo sempre que possível. Arnold a alerta de que ela está entrando na disputa pelo trono, uma guerra cercada por intrigas e derramamento de sangue. Se quiser desistir, aquela é sua última oportunidade. Mesmo sabendo dos riscos, Finn responde que deseja apoiar o príncipe de qualquer maneira. Ela ainda comenta que, permanecendo ao lado dele, Arnold poderá ficar tranquilo, já que conseguirá vigiá-la de perto. Arnold, porém, responde em tom irônico que ficaria muito mais tranquilo se ela permanecesse em segurança na própria casa. 5 dias depois, Arnold relata toda a situação ao príncipe Leonardo. Seu irmão mais novo fica ao mesmo tempo feliz e impressionado ao descobrir que Arnold conseguiu estabelecer contato até mesmo com Silver. Arnold explica que Silver é um homem extremamente misterioso e que até aquele momento ainda não revelou por que decidiu ajudá-los. Por isso, acredita que não é prudente confiar completamente nele. Leonardo comenta que gostaria de conhecer Silver pessoalmente, mas Arnold responde que Silver foi atrás dele primeiro, e não de Leonardo. Isso significa que, por enquanto, Silver não tem interesse em encontrá-lo, então eles não devem depender demais de sua ajuda. Leonardo então comenta que ouviu dizer que o Duque enviou alguém para acompanhá-los e pergunta quem é. Nesse momento, Finn entra na sala e se apresenta como a filha mais velha do Duque. Leonardo a cumprimenta educadamente, dizendo que é uma honra conhecê-la. Finn sorri e comenta que ele realmente é tão gentil quanto Arnold havia dito. Leonardo pergunta a Arnold se pretende contar com a ajuda de Finn, e ele responde que sim. Explica que pretende colocá-la para participar das negociações políticas e também pedir que frequente o castelo com frequência. Assim, todos perceberão que o Duque Kleinert está oficialmente apoiando o príncipe Leonardo. Em seguida, Arnold pergunta ao irmão se ele conseguiu conquistar mais aliados. Leonardo responde que, infelizmente, ainda não, pois a maioria dos nobres influentes já está apoiando os outros 3 candidatos ao trono. Curiosa, Finn pede que expliquem melhor quem são esses rivais. Leonardo pergunta se Arnold ainda não havia contado isso a ela, mas Arnold responde que ela vive fazendo perguntas aleatórias e acaba
dando muito trabalho. Leonardo fica surpreso ao vê-lo respondendo, já que normalmente Arnold simplesmente ignora esse tipo de conversa. Ao ouvir isso, Finney fica feliz por perceber que, pelo menos desta vez, não foi ignorada. Leonardo então apresenta os 3 principais concorrentes na disputa imperial. O segundo príncipe Eric, de 28 anos, o terceiro príncipe Gordon, de 26 anos, e a segunda princesa Zandra, de 22 anos. Segundo ele, esses 3 candidatos são os que conseguiram reunir a maior quantidade de apoiadores e influência para disputar o trono. Cada um conta com o respaldo de importantes oficiais do governo, comandantes militares e poderosos magos. Leonardo explica que essa disputa começou há cerca de 3 anos após a morte do príncipe herdeiro Wilhelm no campo de batalha. Finney comenta que já havia ouvido seu pai dizer que, se o sábio primeiro príncipe ainda estivesse vivo, jamais teria existido uma guerra pela sucessão do império. Arnold concorda e afirma que, agora que Wilhelm se foi, a única forma de garantir a sobrevivência deles é fazer Leonardo se tornar o próximo imperador. Nesse instante, Mari bate à porta e entrega uma carta a Leonardo. Arnold pergunta o que aconteceu, e Leonardo responde que recebeu a informação de que o Conde Seyfried declarou apoio à princesa Zandra, enquanto o Barão Bormann passou a apoiar o príncipe Gordon. Arnold pergunta se ambos foram comprados com subornos, e Leonardo confirma que sim. Percebendo que não havia mais nada a fazer naquele momento, Arnold decide encerrar a conversa, dizendo que vai descansar, pois ainda está cansado da longa viagem até a residência do Duque. 2 dias depois, Finney pede a Arnold que lhe mostre a capital imperial. Arnold recusa imediatamente, dizendo que ela chamaria a atenção demais por onde passasse. Porém, Finney responde que isso não será um problema, pois pode usar um disfarce. Em seguida, coloca um par de óculos que não altera sua aparência, acreditando que aquilo seria suficiente para passar despercebida. Arnold comenta que até poderia levá-la para conhecer a capital, mas apenas se ela encontrasse um disfarce que realmente a fizesse passar despercebida. Em resposta, Finney veste uma capa e diz que a ideia foi de Sebas. Mesmo assim, Arnold tenta ganhar tempo, afirmando que eles precisariam de guarda-costas antes de sair. Porém, Finney responde que Sebas já havia dito que, enquanto Arnold estivesse ao lado dela, nenhum guarda seria necessário. Sem outra desculpa, Arnold concorda, mas impõe uma condição. Eles não poderiam ficar muito tempo fora, pois ela certamente receberia solicitações de várias pessoas importantes. No entanto, Finney revela que, até aquele momento, ninguém havia procurado por ela. Arnold pensa que isso é compreensível. Como ela é uma das favoritas de Sua Majestade, poucas pessoas teriam coragem de abordá-la diretamente. Os dois então começam a passear pelas ruas da capital imperial. Sempre curiosa, Finney pergunta sobre cada estabelecimento que encontram pelo caminho, enquanto Arnold explica o que cada loja vende e como funciona. Depois de caminhar por um bom tempo, eles se sentam em um banco da praça para fazer um lanche. Arnold pede desculpas pela refeição simples, dizendo que talvez uma comida tão barata não agrade alguém de origem nobre. Porém, Finney experimenta tudo com entusiasmo e diz que adorou. Curiosa, pergunta que tipo de queijo está comendo, já que nunca havia provado aquele sabor. Arnold responde com um sorriso que é queijo de minotauro. Ao perceber a expressão de espanto dela, começa a rir e revela que era apenas uma brincadeira. Na verdade, tratava-se apenas de queijo de cabra. Enquanto observam algumas crianças brincando na praça, Arnold relembra que, quando era pequeno, costumava fugir do castelo para brincar pelas ruas. No entanto, essas lembranças também trazem recordações amargas de sua infância. Finney comenta que sente inveja dele, pois desde criança teve pouquíssimos amigos. Arnold então diz que agora ela terá muitas oportunidades para fazer novas amizades, já que está cercada de pessoas. Basta aprender a distinguir quem realmente merece sua confiança. De repente, uma magia de água lançada por algumas crianças acaba atingindo Finney por acidente. Elas correm para pedir desculpas, mas Finney sorri e diz que está tudo bem. Arnold se aproxima para verificar se ela não se machucou. Mas, ao perceber que as roupas dela ficaram completamente molhadas, fica extremamente envergonhado e rapidamente a leva até uma loja para comprar roupas novas. Dentro da loja, Finney pergunta qual roupa Arnold acha mais bonita, e ele escolhe um vestido para ela experimentar. Enquanto ela vai trocar de roupa, o vendedor comenta que é muito raro ver o príncipe caminhando pela cidade acompanhado de uma mulher. Arnold pede discretamente que ele não conte isso para ninguém. Pouco depois, Finney retorna usando o vestido escolhido. Ao vê-la, Arnold fica completamente sem jeito, reação que o vendedor percebe imediatamente. Sorrindo, ele agradece pela compra e deseja que os dois aproveitem bastante o encontro, deixando tanto Arnold quanto Finney completamente envergonhados. No fim da tarde, Arnold comenta que já está na hora de voltarem ao castelo. Antes de irem embora, porém, Finney avista uma barraca de comida e pede para fazer uma última parada. Arnold concorda. Enquanto ela se afasta por alguns instantes, 3 jovens nobres se aproximam de Arnold e começam a provocá-lo, chamando-o de príncipe inútil. Arnold reconhece um deles, Guido, e comenta que é raro encontrá-lo naquela região da cidade. Guido responde que estava apenas passando quando viu alguém com um rosto tão desagradável quanto o dele. Como Arnold ignora as provocações, Guido pergunta se ele realmente acredita que ninguém teria coragem de agredi-lo, já que todos conhecem sua fama de príncipe inútil. Arnold
Arnold responde calmamente que, ultimamente, Leonardo vem se tornando bastante conhecido, então talvez as pessoas também acabem se lembrando dele. Nesse instante, Finney retorna e pergunta o que está acontecendo. Assim que descobre que os nobres estão insultando Arnold, revela sua identidade como filha do duque e repreende Guido por sua falta de educação. Em seguida, afirma que não está acompanhando Arnold, mas sim o príncipe Leonardo. Logo depois, Arnold usa sua habilidade para assumir a aparência de Leonardo e confirma a história, dizendo que apenas estava fingindo ser seu irmão mais velho. Assustado, Guido percebe que insultou a pessoa errada e começa a se desculpar desesperadamente. Mantendo o disfarce, Arnold apenas ordena que ele vá embora imediatamente. Guido obedece sem hesitar e foge do local. Depois que tudo termina, Arnold agradece a Finney por tê-lo defendido, mas também a repreende. Ele explica que atitudes impulsivas como aquela podem atrair a hostilidade dos nobres tanto para ela quanto para Leonardo. Mesmo assim, reconhece que ela apenas agiu porque estava genuinamente preocupada com ele. Feliz por ouvir isso, Finney promete que será mais cuidadosa da próxima vez. Os dois então retornam ao castelo. Alguns dias depois, Arnold e Leonardo recebem uma convocação para comparecer a uma reunião com os vassalos de mais alto escalão do Império. Leonardo comenta que espera receber boas notícias, mas Arnold responde que, muito provavelmente, será exatamente o contrário. Pouco depois, todos se reúnem diante do imperador, aguardando o anúncio que poderá mudar completamente o rumo da disputa pelo trono. Na frente estão o imperador, Johannes Rex Adler, e o chanceler Franz. Entre os presentes estão o segundo príncipe Eric, a segunda princesa Sandra, o terceiro príncipe Gordon, o quarto príncipe Traut, o quinto príncipe Carlos, o sexto príncipe Conrad, o sétimo príncipe Arnold, o oitavo príncipe Leonard e o nono príncipe Henrik. Sim, são príncipes demais. Depois deles estão os mais novos, a terceira princesa Krista e o 10º príncipe Rupert. Todos os filhos, com exceção da primeira princesa Lisolette, estão presentes, pois ela está protegendo a fronteira. Gordon pergunta por que foram convocados, dizendo que, se for uma guerra, participará com prazer. Sandra ri dele por pensar apenas nisso, ao que ele responde que uma maga tão fraca jamais entenderia a honra de um guerreiro. Eric intervém para se desculpar com o imperador pela confusão, mas o rei apenas ri da rivalidade entre os filhos, dizendo que foi justamente assim que ele próprio se tornou imperador. Tal pai, tal filho. Em seguida, ele anuncia que fará todos competirem entre si. Não será uma disputa de força, já que até os mais novos participarão. Então conta sobre um festival chamado A Casa dos Cavaleiros. Eric pergunta se é o festival em que a Guarda Imperial compete para caçar os monstros mais gigantes e raros. O chanceler Franz confirma. Ele explica que esse festival era realizado com frequência antigamente, mas deixou de acontecer por causa do grande número de aventureiros talentosos. Eric então pergunta se a guilda permitirá que eles façam esse trabalho. Franz responde que sim, pois a guilda já deu autorização, já que todas as suas filiais começaram a enfrentar problemas. Gordon pergunta qual será a recompensa e, sem pensar duas vezes, sugere que o vencedor receba o título de Príncipe Herdeiro. O imperador acha graça da sugestão por ter sido direta demais, mas diz que não podem decidir o próximo rei por meio de um festival como esse. Em vez disso, o prêmio será o título de Embaixador Extraordinário. Mesmo assim, isso desperta o interesse de todos. O imperador afirma que escolherá de forma imparcial qual regimento cada um comandará e pede apenas que proporcionem um festival inesquecível. Após o fim da reunião, Leonard comenta que Arnold deveria conquistar o título, mas duvida que ele consiga criar boas relações com outras nações. Por isso, pede que Leonard vença a competição. Leonard responde que fará o possível, embora lutar contra a própria família o deixe desanimado. Ainda assim, não pretende desistir, pois se perder, o futuro de todos que o apoiam será sombrio. Mesmo assim, ele sabe que precisará da ajuda do irmão Finn. Naquela noite, Arnold conversa com Sebas sobre como toda a situação se tornou irritante. Nesse momento, Finn aparece dizendo que pensa exatamente o contrário, pois acredita que Leonard é perfeitamente capaz de vencer. Arnold concorda, mas acrescenta que eles também estão em apuros. Se qualquer um de seus rivais conquistar o cargo de embaixador extraordinário, ele será praticamente eliminado da disputa pelo trono. Finn entende a gravidade da situação e grita que eles precisam fazer alguma coisa. Diante disso, Arnold afirma que o objetivo será caçar os monstros mais raros. Sebas acrescenta que o evento acontecerá na região leste do Império, justamente onde os monstros estão causando mais destruição. Arnold percebe imediatamente que isso foi obra de seu pai, que provavelmente soltou monstros naquela região para tornar a competição ainda mais difícil. Depois de ouvir tudo isso, Finn propõe um plano para que Arnold termine em primeiro lugar. Sebas, porém, esclarece que o verdadeiro objetivo é fingir incompetência enquanto fazem
todo o possível para que Leonard seja o vencedor. Mesmo assim, Arnold sugere levar alguns monstros para a região leste usando Silver. Finn recusa imediatamente, dizendo que isso colocaria a população em grande perigo. O protagonista responde: "Ah, você tem razão." Então, com um sorriso, pede que ela continue dizendo exatamente o que pensa. Finn não entende muito bem o que ele quis dizer. Então Sebas explica que Arnold quis dizer que gosta dela exatamente do jeito que ela é. Feliz ao ouvir isso, Finn sai imediatamente para buscar mais chá. Quando ficam a sós, Sebas informa que a guilda está tentando entrar em contato com Silver, o que deixa Arnold um pouco intrigado. No dia seguinte, ele conversa com a recepcionista da guilda. Ela explica que um Cérbero mutante apareceu nas proximidades e que, por se tratar de uma missão de classe AAA, precisam da ajuda dele. Silver aceita sem problemas, embora no fundo não consiga evitar murmurar que aquilo é um verdadeiro incômodo. Chegando ao local da ameaça, Silver desvia do ataque do Cérbero e contra-ataca com magia de fogo. Como esperado, o golpe não causa nenhum dano, então ele lança um feitiço muito mais poderoso, que acaba desintegrando completamente o monstro. Sim, ele exagerou só um pouquinho. Com a missão concluída, Silver pretendia voltar para a guilda. Porém, de repente, uma mulher acompanhada por vários soldados aparece perguntando se ele foi o responsável pela explosão. Arnold estava prestes a responder quando a reconhece. Era Elna von Arnsberg, filha do Supremo Arquiduque e comandante do 3º Regimento. Ela volta a perguntar se foi ele quem derrotou o Cérbero. Silver apenas ri e pergunta se ela por acaso é cega. Ela não se irrita. Ao reconhecê-lo como Silver, o aventureiro de Hank, pergunta se ele está provocando sua família ao usar o título de Guardião da Capital. Silver responde que não tem interesse algum nesse tipo de coisa. Diferente da família dela, que se preocupa apenas com prestígio, ele não liga para assuntos tão banais. Ao ouvir isso, Elna finalmente perde a paciência e leva a mão à espada. Mas, antes que ela pudesse agir, Silver explica que derrotou o Cérbero apenas porque a guilda lhe pediu. Observando melhor a situação, comenta que ela parecia pronta para intervir caso ele fracassasse, algo que poderia até ser interpretado como uma provocação contra a própria guilda. Elna nega tudo isso, mas um de seus soldados sugere que é melhor eles se retirarem. Assim, Elna vai embora irritada com toda aquela humilhação. Silver, como um verdadeiro maluco, cai na risada por finalmente ter conseguido dar o troco em Elna, já que nunca havia conseguido vencer uma discussão contra ela. Porém, por causa disso, acabou transformando-a em sua inimiga. Dias depois, Arnold aguarda a visita de alguém, mas deseja com todas as forças que não seja justamente essa pessoa. Sebas pede que ele não se comporte dessa forma. Ele explica que os Arnsberg são descendentes dos heróis e que, entre eles, Elna é um verdadeiro prodígio. Ela entrou para o regimento aos 11 anos e já havia se tornado comandante aos 14. Arnold não nega que ela seja talentosa, mas diz que sua personalidade é insuportável, embora todos afirmem que ela tenha uma conduta exemplar. Ele insiste que tudo não passa de fingimento e diz que jamais esquecerá o dia em que a conheceu. Naquela época, ambos tinham apenas 7 anos. Arnold a encontrou chorando depois de sofrer bullying, mas, em vez de consolá-lo, ela o chamou de covarde e ainda lhe deu uma surra, dizendo que aquilo fazia parte do treinamento. Desde aquele dia, Arnold passou a procurar lugares onde pudesse brincar sem cruzar com Elna, pois ela destruiu toda a sua confiança. Para ele, ela era um verdadeiro demônio. Para seu azar, quem acaba chegando é justamente Elna, que entra perguntando quem ele estava chamando de demônio. Imediatamente, Arnold pede para Sebas chamar os cavaleiros, dizendo que o demônio apareceu. Sebas simplesmente o ignora e convida Elna para entrar. Ela se apresenta como comandante do 3º Regimento e informa que ficará a serviço dele, comentando que Arnold continua exatamente igual ao que era antes. Arnold apenas pergunta o que ela está fazendo ali, e Sebas explica que foi o imperador quem escolheu aquele regimento para acompanhá-lo. Porém, parte da decisão também foi de Elna, que fez questão de trabalhar ao lado dele. Sim, ela quer provocá-lo o tempo todo, afirmando que ele conquistará aquele título e que todos irão se arrepender de chamá-lo de príncipe inútil. Arnold insiste que não quer aquilo, mas Elna nem liga. Ela já promete treiná-lo e o arrasta para aprender a montar a cavalo. No dia seguinte, Finn cuida dos ferimentos de Arnold, já que Elna voltará para continuar o treinamento durante a tarde. Finn pergunta se Silver não seria tão habilidoso quanto ela. Arnold explica que Silver é especializado em magia, mas possui um condicionamento físico péssimo, já que nunca treinou o próprio corpo. Finn fica surpresa, pois imaginava que todos os aventureiros fossem extremamente fortes fisicamente. Arnold então se justifica, dizendo que compensa essa fraqueza utilizando magia antiga. Ao ouvir isso, até Sebas o considera um covarde, embora admita que isso também possa ser uma oportunidade para Leonard conquistar o poder. Finn pergunta o que ele quer dizer com isso. Arnold explica que, mesmo derrotando o cavaleiro mais forte do reino, ninguém atribuiria essa vitória às suas próprias habilidades. Ainda assim, esse seria o melhor cenário caso Leonard não fosse o vencedor. Mesmo assim, Arnold deixa claro que o melhor resultado continua sendo Leonard conquistar o título. Finn não entende muito bem seus motivos, mas Sebas deduz que Arnold simplesmente não quer trabalhar como
como um embaixador extraordinário, avisando que não pretende repreendê-lo por isso. Essa conclusão irrita Arnold. Nesse momento, Finn resolve se abrir e comenta que também gostaria de ter uma amiga de infância que se preocupasse tanto com ela. Arnold imediatamente responde que isso está longe de ser algo bom e aconselha Finn a nunca desejar isso, pois Elna é uma enorme inconveniência, além de ser extremamente intrometida. O problema é que Elna escutava toda a conversa do lado de fora. Ela havia levado alguns remédios para aliviar as dores de Arnold, mas, ao ouvir tudo aquilo, percebe que ele claramente não precisa deles. Em vez de pedir desculpas, Arnold ainda faz questão de dizer que já foi curado por alguém muito melhor. Quando vê que se trata de Finn, Elna se apresenta e comenta que jamais imaginou encontrá-la no quarto de Arnold, e não no de Leonard. Depois das apresentações, ela simplesmente agarra Arnold e o leva para mais uma sessão de treinamento. Assim, vemos nosso pobre protagonista apanhar durante toda a tarde. Durante a noite, Arnold retorna ao palácio e, ao chegar a um corredor, abre uma passagem secreta que o leva até uma sala escondida. Lá, pergunta a alguém se ainda continua pesquisando magia antiga. Descobrimos então que essa pessoa é o velho sábio. O velho responde que a magia continua sendo um mistério até os dias de hoje. Em uma de suas muitas pesquisas, um demônio tomou posse de seu corpo, enquanto sua alma foi selada dentro de um livro. Mesmo assim, ele continuou estudando magia. Porém, o demônio que ocupou seu corpo espalhou o caos na capital, fazendo com que a família real proibisse o uso da magia antiga para evitar que algo semelhante voltasse a acontecer. Arnold admite que acha difícil dominar essa magia. Ainda assim, o velho diz que poder transmiti-la ao neto foi o maior presente que poderia lhe dar. Mudando de assunto, Arnold comenta sobre a disputa pelo trono. O velho explica que aqueles mais aptos para governar sempre estarão em perigo, lembrando que Arnold já sofreu várias tentativas de assassinato. Ele chega a afirmar que o primeiro príncipe, Wilhelm, provavelmente foi eliminado por um de seus próprios irmãos. Arnold responde que, segundo os relatórios oficiais, Wilhelm morreu em batalha, e não havia indícios de assassinato. O velho, porém, argumenta que não faz sentido o candidato mais promissor morrer simplesmente em combate. Para explicar seu raciocínio, pergunta a Arnold se ele permitiria que Leonard fosse enviado ao campo de batalha. Arnold responde que faria de tudo para impedir isso. Então o velho ressalta que ninguém tentou impedir Wilhelm de ir. Se não houve provas de assassinato, foi porque os responsáveis foram extremamente cuidadosos, e porque o próprio rei também pode ter tido envolvimento. Depois dessa conversa, Arnold entende que todos estão conspirando uns contra os outros e pergunta ao avô se existe magia capaz de controlar monstros. O assunto empolga o velho, que responde que sim, embora apenas alguns monstros possam ser controlados individualmente, e não grupos inteiros. Entretanto, existem artefatos mágicos que facilitam isso. Um deles é o Hamelin, uma flauta capaz de atrair monstros próximos. Arnold então conta sobre o festival proposto pelo rei, cujo prêmio será o cargo de embaixador. Tanto ele quanto Leonard precisam vencer a qualquer custo. Porém, se alguém já estiver com o Hamelin, estarão em sérios problemas. O velho não sabe quem possui a flauta, mas tem certeza de uma coisa: quem a tiver não ficará satisfeito apenas em se tornar embaixador. Quando Arnold pergunta como enfrentar o Hamelin, o velho responde sem hesitar, destruindo-o. Para tranquilizar o neto, ele lembra que o aumento dos ataques de monstros começou antes mesmo do anúncio do festival, indicando que o responsável já estava planejando algo muito maior. Depois da conversa, Arnold vai dormir. No entanto, ao passar pelo corredor, percebe que alguém o está seguindo. O homem empunha uma adaga, mas não pretende matá-lo. Sua missão é apenas impedir que Arnold participe do festival. Arnold entende imediatamente que isso acontece porque Elna está do seu lado. De repente, o assassino percebe que não consegue se mover. Ficou preso dentro de uma barreira mágica. Arnold pergunta como ele conseguiu entrar no castelo, mas o homem se recusa a revelar quem o contratou. Convencido de que preparou uma emboscada perfeita, o assassino ordena que seus companheiros ataquem. Nesse instante, Sebas aparece calmamente e informa que já capturou os outros 3 invasores. Sem alternativas, Arnold oferece ao assassino uma última chance para contar a verdade. Diante da recusa, utiliza uma habilidade que o faz perder completamente a sanidade. Enquanto enlouquece, o homem menciona o nome da senhorita Sandra. Com essa informação, Arnold conclui que Sandra não está envolvida no caso dos monstros. Restam apenas Gordon, Eric e mais um suspeito. Sem obter mais informações, ele manda prender o assassino para interrogá-lo novamente no futuro. Antes de se despedir, Sebas informa que, enquanto treinava com Elna, foi anunciada a cidade que sediará o festival, a maior cidade da região leste do Império. Meio mês depois, um dia antes do festival, começam os preparativos. No meio da multidão, um senhor conversa com seus filhos sobre a família real. De repente, percebe que perdeu sua aliança de casamento. Enquanto procura desesperadamente pelos bolsos, um pequeno felino passa correndo por entre suas pernas. Enquanto isso, Arnold entrega um par de óculos para Finn. Ele explica que os encantou com magia para esconder sua identidade dos desconhecidos. Finn coloca os óculos e pergunta como ficou. Arnold responde que agora ela não chamará atenção. Finn então pergunta se realmente foi uma boa ideia levá-la até ali.
Arnold responde que sim, afinal, ela queria conhecer as lojas. Algum tempo depois, Finney já está completamente satisfeita de tanto comer. Arnold reclama por ela não ter experimentado apenas um pouco de cada barraca. Finney responde que seria falta de respeito com os cozinheiros desperdiçar comida. Além disso, ela está adorando fazer algo que lhe era proibido durante a infância. Enquanto conversam, Leonard aparece escoltado por vários cavaleiros. Ao avistar Arnold, aproxima-se imediatamente, atraindo a atenção de todos ao redor. Ignorando os comentários das pessoas, Arnold pergunta se Leonard está trabalhando. Ele confirma. Em seguida, Leonard pergunta se os dois estão em um encontro. Sem pensar duas vezes, Finney responde que sim. Arnold muda rapidamente de assunto e pergunta o que aconteceu. Leonard explica que ocorreram vários roubos pela cidade. O estranho é que praticamente todos os cavaleiros estão reunidos ali, o que significa que os ladrões desafiaram diretamente o Império. Nesse momento, pequenas criaturas brancas aparecem aos pés de Finney. Ela começa a acariciá-las, enquanto os irmãos tentam descobrir o que são. Um cavaleiro explica que aquelas criaturas são chamadas Blitz, mas que normalmente vivem apenas no oeste do continente. A situação fica constrangedora quando alguns Blitz entram nas roupas de Finney e outro sobe na roupa de uma criada. Logo em seguida, todos percebem que os pequenos animais começaram a roubar objetos, porém fazem isso porque foram treinados. Ladrões costumam usar Blitz para furtar itens brilhantes, como o enfeite de cabelo que o rei presenteou Finney. Arnold comenta que, se o rei descobrir isso, ele próprio virá capturar os responsáveis. Por isso, eles precisam resolver o caso antes. Os dois seguem por caminhos diferentes para procurar os Blitz. Finney pede desculpas por ter causado problemas, mas Arnold responde que se sente mais tranquilo com ela por perto e promete recuperar seu enfeite. Ele explica que os Blitz são inteligentes, mas continuam sendo animais que apenas obedecem ordens. Basta descobrir quem está dando essas ordens. Ao entrarem em um beco, Arnold explica a Finney que o hábito de entrar nas roupas das pessoas e roubar metais preciosos faz parte do treinamento dos Blitz. Porém, eles precisam de alguém guiando suas ações de perto. É então que ele encontra uma fono-pedra, um artefato capaz de armazenar e reproduzir sons. Arnold explica que o chamado emitido pelas fêmeas pode guiar os machos. Assim, eles começam a procurar todas as fono-pedras escondidas pela cidade. Todas reproduzem o mesmo som. Pouco depois, avistam um Blitz. Eles o seguem discretamente até que o pequeno animal entra em uma propriedade. Arnold vê ali a oportunidade perfeita para capturar os criminosos. Disfarçando-se como Leonard, conversa com alguns cavaleiros e ordena que todos se reúnam para prender os ladrões. Quando os soldados saem, Finney demonstra irritação, pois foi Arnold quem realmente encontrou as pistas. Arnold explica que, se revelasse sua verdadeira identidade, os cavaleiros talvez não obedecessem suas ordens imediatamente, e isso daria tempo para os ladrões fugirem. Mesmo assim, Finney continua inconformada. Depois que os criminosos são capturados, Arnold recupera o enfeite de cabelo de Finney. Ao retirar os óculos mágicos, revela que, na verdade, estava usando a aparência de Blaumo. Para evitar confusões, Arnold convence os guardas a manterem tudo em segredo, e eles aceitam. Finney aproveita para pedir que libertem os pequenos Blitz utilizados pelos ladrões, e os guardas prometem fazer isso. Mais tarde, Finney agradece por tudo o que Arnold faz pelo Império, e diz que, um dia, escreverá um livro contando todas as suas façanhas. Completamente envergonhado, Arnold implora para que ela nunca faça isso. Pouco depois, eles veem Elna envolvida em uma briga. Arnold decide não interferir e continua passeando com Finney. Ela então propõe experimentar toda a comida que encontrarem pelo caminho. Quando a noite chega, está tão cheia que mal consegue andar. Então vemos a flauta que permite controlar os monstros. Uma pessoa propõe uma colaboração, pois assim ambos sairiam ganhando. Enquanto um salvaria o imperador em apuros e se tornaria um herói, o outro lado causaria caos na capital. Então, o primeiro dia do festival começa. Colocam uma pulseira mágica em Arnold para saber onde ele estará durante todo o festival. Ela também serve para evitar que ele trapaceie. A cavaleira pergunta o que seria considerado uma trapaça. O primeiro-ministro explica que, como irão atuar juntos, os príncipes e cada unidade de cavaleiros são considerados uma só equipe. Por isso, não é permitido que apenas os cavaleiros caçem os monstros. Caso os príncipes se afastem mais de 1 quilômetro de sua unidade, o bracelete irá se quebrar e eles serão automaticamente eliminados. Arnold comenta que, desse jeito, não poderá deixar toda a caça nas mãos de Elna e ficar dormindo na pousada. Leonardo pergunta sobre os dois príncipes mais novos, já que eles não irão para o campo de batalha. O primeiro-ministro responde que ambos não terão essa limitação de distância e poderão comandar suas unidades diretamente da mansão. Enquanto Arnold deixa a sala de reunião, Krista vai atrás dele. Arnold pergunta o que aconteceu. Ela responde que não terá problemas, mas as pessoas da capital terão. Arnold pergunta se ela viu o futuro novamente, e ela confirma, dizendo que um grande número de monstros invadirá a cidade. Arnold agradece pela informação e diz que isso será de grande ajuda. Logo depois, vemos Finney cumprimentando a princesa Krista. Arnold pede que Finney fique com ela até seu retorno. No entanto, Krista se agarra ao irmão e implora para que ele permaneça ali. Felizmente, Finney consegue convencê-la, usando alguns doces. O imperador
então faz um discurso, anunciando que o Império é um dos poucos lugares que constantemente sofrem com ataques de monstros, trazendo inúmeras dificuldades para o povo do leste. Durante o festival, cada unidade dos Cavaleiros Reais jurará lealdade aos príncipes, enquanto os príncipes também deverão respeitar os cavaleiros. Unidos, eles eliminarão os monstros, pois esse é o dever da família real. Elna pergunta se Arnold está pronto, e ele confirma. Em seguida, o imperador declara oficialmente o início do Festival de Caça dos Cavaleiros. Dentro do quartel-general, o primeiro-ministro acompanha os relatórios. Ele informa que a unidade de Gordon já derrotou 2 escorpiões de areia. Zandra está avançando para o nordeste, enquanto Krista encontrará alguns slimes. O imperador pergunta como está o desempenho das equipes, e o primeiro-ministro responde que todas as unidades já conseguiram algum resultado. Entretanto, existe uma equipe que está disparada na liderança, a unidade de Arnold. Em seguida, vemos Elna derrotando todos os monstros que aparecem em seu caminho. Arnold percebe que aquele grupo de monstros é de nível AAA. Elna os enfrenta sozinha, enquanto o vice-capitão explica que ela havia pedido para ninguém interferir. O príncipe pensa que, daquele jeito, realmente poderá tirar um cochilo. Pouco depois, Elna informa que derrotou 32 caçadores negros. Em seguida, avista mais alguns monstros, monta em seu cavalo e manda persegui-los. No entanto, Arnold ordena que todos descansem. Ela pergunta se ele não quer vencer o festival. Arnold responde que ainda é apenas o primeiro dia, então não há necessidade de tanta pressa. Quando Elna tenta argumentar, ele a lembra de que é o líder temporário e pergunta se ela pretende desobedecer suas ordens. Em seguida, determina que toda a unidade siga para a cidade mais próxima. À noite, enquanto Arnold relaxa, Elna entra em seu quarto. Ele pergunta o que ela faria se ele entrasse no quarto dela sem bater. Elna responde sem hesitar que o cortaria. Logo depois, diz que quer treinar agora que já terminou de comer, mas Arnold se recusa a acompanhá-la. Arnold então pergunta por que ela se esforça tanto por ele. Elna responde que gostaria que ele fosse um príncipe comum e não suportava ver as pessoas tratando-o como um tolo. Arnold comenta que não possui talento algum e que é apenas um príncipe que teve tudo roubado pelo irmão mais talentoso. Ao ouvir isso, Elna fica furiosa. Arnold pergunta se ela quer vencer o festival para limpar sua reputação. Elna responde que, se Léo está lutando pelo trono, ele também deveria fazer o mesmo. Ela diz que acredita nele e pergunta por que ele nunca se esforça. Também afirma que, quanto mais a reputação de Arnold cai, mais a de Léo cresce, justamente porque ele nunca faz nada para mudar essa situação. Arnold responde que está bem com isso e pede que, depois do festival, ela não se envolva mais com ele para evitar que falem mal dela. Em seguida, revela que quase foi assassinado. Elna percebe imediatamente que o motivo foi sua aproximação com ele. Arnold explica que apenas por ela estar ao seu lado, seus irmãos mais velhos passaram a enxergá-lo como um possível candidato ao trono e teme que tentem fazer algo contra Elna também. Por fim, Arnold promete que irá se esforçar durante o festival para deixá-la mais tranquila. No terceiro dia, o príncipe Carlos assume a liderança do festival. O vice-capitão comenta que ele saiu das últimas colocações e chegou ao primeiro lugar. Elna acha isso muito estranho, já que a unidade Z que o acompanha não é tão poderosa. Arnold então entende o que está acontecendo. Carlos está usando a flauta de Hamelin. Mesmo sabendo que Carlos costuma agir de forma impulsiva, Arnold espera que, pelo menos dessa vez, ele seja inteligente o suficiente para não colocar a capital em perigo. Nesse momento, uma enorme debandada de monstros começa. Arnold pergunta para onde eles estão indo, e Elna responde que o destino é Kill. Ele pergunta se as defesas de Kill conseguiriam resistir, e ela afirma que isso é impossível. Arnold então pergunta se ela conseguiria salvar a cidade. Elna responde que sim, pois esse é o dever de um cavaleiro. Ele faz a mesma pergunta aos demais cavaleiros, e todos concordam, dizendo que protegerão a cidade, nem que isso lhes custe a própria vida. No entanto, Arnold exige que todos jurem que voltarão vivos. Se não puderem fazer essa promessa, ele não permitirá que partam. Diante disso, todos os cavaleiros se ajoelham diante de Arnold e juram que não morrerão. Satisfeito com a resposta, Arnold diz que apenas atrapalharia a missão. Então, corta sua própria pulseira. Elna pergunta por que Arnold fez aquilo, pois eles ainda tinham chances de vencer. Arnold diz que se deixou ser reprovado. Ele pede para ela informar seu pai também, que cometeu um erro e acabou quebrando seu bracelete. Em seguida, ordena que os cavaleiros protejam o povo e o imperador, que estão em Kill. Também diz que tudo bem se a cidade for perdida, pois as pessoas são a prioridade. Elna jura, em nome da família Armsberg, que irá aniquilar os inimigos e salvar Kill. Quando os cavaleiros partem, Arnold diz que é hora de trabalhar por baixo dos panos. Então, ele se transforma em Silver e se teleporta. Na capital, vemos o imperador batalhando. Os cavaleiros pedem para ele fugir, mas ele se recusa e diz para todos protegerem Kill, mesmo que custe suas vidas. Também pede para os feridos recuarem para dentro da cidade. Nesse momento, um cavaleiro chega com a notícia de que cerca de 100 monstros estão se aproximando. Logo depois, as duas pessoas que deram a flauta de Hamelin ao príncipe aparecem, dizendo que o imperador está com cara de azedo. O imperador pergunta quem eles são. Um se apresenta como Sun e o outro como Jin. Johannes comenta que já tinha ouvido falar sobre eles pelo antigo imperador. Eles são vampiros que começaram
cometeram atos hediondos e foram banidos do clã dos vampiros. Inclusive, existe uma missão da guilda para capturá-los. Os vampiros dizem que a guilda os tratou como monstros e que nunca esqueceram essa humilhação. Por isso, estão ali para se vingar. O imperador responde que essa vingança chegou tarde, pois o antigo imperador já não está mais naquele mundo. Os vampiros dizem que os humanos morrem rápido, então desistiram da vingança individual. Em vez disso, irão se vingar através de seus descendentes. Eles mandam o imperador aproveitar enquanto está vivo, pois logo irão derramar seu sangue. O imperador responde para tentarem, pois o império não irá ruir apenas porque ele morrer. Um dos vampiros começa a carregar sua magia e dispara um ataque contra o imperador. Porém, Elna chega cortando a magia ao meio. O imperador agradece por ela estar ali para salvar Kill e pergunta por Arnold. Elna pede desculpas, pois não conseguiu cumprir a ordem de permanecer ao lado dele. O imperador entende que Arnold a enviou para defender Kill, e ela confirma. O imperador comenta que é muito bom ver seu filho crescendo. Os vampiros dizem que a situação não mudará só porque alguns cavaleiros chegaram. Porém, o outro vampiro diz para não baixarem a guarda, pois a família Armsberg é a linhagem dos heróis. Ao ver Elna, um dos vampiros comenta que ela estava com um príncipe inútil, deixando-a furiosa. Ele diz para uma mera humana não subestimá-lo e parte para cima. Rapidamente, Elna desvia e contra-ataca. O outro vampiro diz que está impressionado com a criança prodígio da família Armsberg. Mesmo enfrentando os dois ao mesmo tempo, Elna continua lutando. Nesse momento, Carlos também chega ao local. Ele anuncia que foi até ali para salvar seu pai e Kill. Em seguida, diz aos vampiros que, se não quiserem morrer, devem recuar, pois foi isso que combinaram. Porém, um dos vampiros o ataca assim que o vê. Carlos reclama que aquilo não foi o combinado antes de desmaiar. O vampiro diz que ele é muito burro, pois nem percebeu que estava apenas sendo usado. Enquanto isso, Elna volta a atacar os dois vampiros. A cena muda para Silver, encontrando o príncipe Leonardo. Léo pergunta se ele está ali para ajudar, e Silver confirma, mas diz que ainda não é o momento de Léo ir para Kill. Léo responde que não pode abandonar sua família e os moradores da cidade. Silver explica que não está pedindo para ele recuar, apenas para se reorganizar melhor, pois aquela quantidade de cavaleiros não faria nem cócegas. Porém, lembra que não são apenas os cavaleiros da Guarda Real que estão no leste. Léo pergunta se ele quer usar cavaleiros de outros domínios. Um cavaleiro diz que isso seria abuso de autoridade, mesmo sendo um príncipe. Além disso, reunir tantos cavaleiros demoraria muito tempo e seria impossível. Silver responde que é capaz de fazer o impossível se tornar possível. Léo pergunta como, e Silver pergunta se o príncipe tem determinação para assumir a responsabilidade, pois aquilo pode ser considerado abuso de poder. Léo concorda na hora, dizendo que, se puder proteger o povo e o imperador, assumirá qualquer consequência. Silver o parabeniza pela determinação e explica que abrirá um portal de teleporte. Léo usará esse portal para fazer um discurso, e se convencer os cavaleiros, todos poderão atravessá-lo para chegar até Kill. Léo diz que não tem confiança em suas palavras, mas vai tentar, pois acredita que seu irmão faria o mesmo. Silver responde que o príncipe insípido não faria isso. Porém, Léo diz que ele não conhece Arnold de verdade, pois seu irmão tem um senso de decisão diferente de qualquer outro príncipe, e mesmo agora, provavelmente já agiu antes de todos. Silver então abre o portal de teleporte e pede que o sigam. Assim que atravessa o portal, Léo percebe que já está em Kill e fica impressionado com a magia de teleporte. Silver usa uma magia para ampliar a voz de Léo, dizendo que ela será ouvida em todas as cidades do leste e pede que ele comece. Leonardo se apresenta como Leonardo Helx, o oitavo príncipe do Império. Ele anuncia que os monstros perderam o controle e que Kill está em perigo. Em seguida, convoca todos os cavaleiros para atravessarem o portal de teleporte e irem até ele. Também diz que ninguém precisa esperar a autorização dos senhores das terras, pois ele assumirá toda a responsabilidade. Por fim, convoca todos que tiverem coragem para defender a cidade de Kill. Pouco depois, um cavaleiro atravessa o portal. Ele se apresenta como Hans, cavaleiro de Hesten, e diz que veio responder ao chamado do príncipe. Léo agradece por ele ter atendido ao chamado, e Hans responde que sempre quis lutar ao lado dele, pois Leonardo passou por diversas vilas oferecendo apoio ao povo. Ele afirma que certamente não é o único cavaleiro que pensa assim. Logo depois, milhares de cavaleiros começam a atravessar o portal. Em pouco tempo, mais de 3.000 homens já estão prontos para lutar. Léo comenta que, como todos vieram por vontade própria, o moral da tropa está muito alto. Silver se despede dizendo que irá na frente. Logo depois, Léo ordena que as tropas iniciem a marcha. Um soldado diz ao imperador que há mais 3. O imperador então ordena que não deixem nenhum passar. Vemos que Elna continua lutando contra os dois vampiros. Krista diz a Fini que eles precisam pegar a flauta, pois caso contrário, mais monstros chegarão. Fini se oferece para pegar a flauta, mas Krista diz que é perigoso. Fini diz que tudo
tudo ficará bem e pede para ela contar onde está a flauta. A menina diz que a flauta cairá no meio da cidade. Fan diz que aquela garota é um pé no saco, que ela é muito chata. Jin então diz para ele tocar a flauta, pois, se chamarem mais monstros, ela não terá tempo para ficar ali com eles. Ele tenta tocar a flauta, mas Elna consegue impedi-lo, fazendo com que ela caia. Eles vão atrás da flauta, mas ela acaba caindo na mão de Fini. Fini a joga para Elna. Jin ataca o local onde Fini estava, fazendo-a cair. Elna tenta ir atrás dela, mas os vampiros a impedem de chegar até Fini. Jin ataca Fini, porém, antes que o golpe chegue até ela, Silver aparece para salvá-la. Ele pede para ela não exagerar e fica feliz por ela estar bem. Silver pede para Fini se esconder e vai até Jin. O vampiro pergunta quem ele é e ele se apresenta como Silver, um aventureiro de rank esse, dizendo que irá exterminá-los. Silver provoca os vampiros, perguntando se eles não estão com medo, já que sua cabeça está a prêmio. Ele diz que o plano deles já era. Jin responde que muitos monstros ainda estão indo até ali, mesmo com a flauta tendo sido roubada. E se conseguirem derrotar os dois, eles vencerão. Elna diz que vai eliminá-los em nome dos Arbsberg, mas Silver diz que ela não é mais útil ali, pois ele vai acabar com os dois. Isso deixa Elna irritada, pois ele está querendo roubar suas presas. Ela diz para ele desistir dessa ideia, pois não entregará suas presas. Afinal, eles a irritaram ao falar a palavra que ela mais odeia. Enquanto isso, mais monstros continuam indo até a capital. Jin pergunta se eles não irão ajudar o imperador que está em perigo. Silver diz que protege o povo, não o país. Quem deve proteger o imperador e os príncipes são os cavaleiros, não ele, pois é um aventureiro. Nesse momento, Leonardo chega ao campo de batalha e ordena que os cavaleiros protejam a cidade de Kyu. O imperador ordena que todos avancem junto com Leonardo. Elna pede para dividirem os vampiros, dizendo que ficará com o baixinho e Silver com o outro. A batalha então começa novamente. Jin começa a dominar Silver, perguntando se é só isso que um aventureiro de rank esse pode oferecer. Até Elna fica surpresa com o que está acontecendo. Elna então começa a dar um sermão nele, dizendo que o inimigo nem é tão forte assim. Ela pergunta se ele está pegando leve, dizendo que isso não é legal. Silver pensa que até mesmo sua aliada está zombando dele. Está na hora de mostrar por que foi até ali. Jim comenta que não precisava ter ficado escondido, já que a força de um aventureiro de rank, esse é apenas isso. Silver diz que ele realmente estava escondido, pois os vampiros não são grandes coisas. Ele então usa uma magia em área, que começa a curar todos os feridos. O vampiro pergunta se ele estava lutando enquanto erguia uma barreira de cura, e Silver diz que ele acertou apenas a metade, pois na verdade, estava levantando duas barreiras. Nesse momento, correntes prendem os dois vampiros. Silver diz que eles nunca vão conseguir se soltar, pois aquela magia é uma magia antiga, a barreira de corrente amaldiçoada, que enfraquece aqueles que foram acorrentados. E vemos que ele não fez isso apenas com os vampiros, mas também com os monstros. Ele diz que está na hora de punir os vampiros pelo caos que causaram na cidade. Ele explica que os vampiros são fortes por causa de sua mana, mas se ela for reduzida, eles se tornam apenas humanos comuns. Elna pede para Silver parar de mandar suas correntes atrás dela. Ela começa a falar para ele aprender a diferenciar aliados de inimigos, mas Silver retruca, dizendo que suas correntes apenas vão atrás de quem tem hostilidade contra ele. Em seguida, pergunta se as correntes de um cara patético assustam tanto ela assim. Elna diz que ele tem a mente muito limitada e comenta que apenas ficou preocupada, pois ele estava tomando uma surra. Silver então volta sua atenção para os vampiros e pergunta quais são suas últimas palavras. Jim comenta que Silver não tem nada contra eles e que se o deixarem ir, será recompensado. Mas Silver, ao se lembrar do que fizeram contra Fini, diz que tem algo contra eles. Sim, e que os humanos são muito complexos. Portanto, não dá para saber o que pode despertar o ódio de um humano. Ele diz que está na hora de acabar com aquilo. Mas nesse momento, Elna intervém, dizendo que está na hora de acabar logo com isso. Silver pergunta a Elna se ela pretende invocar a espada sagrada e ela confirma. Silver pergunta se ela está ficando maluca, pois esse poder pode destruir a cidade. Mas Elna diz que vai se controlar, já que um certo alguém prendeu os adversários. Ela pode simplesmente focar na espada sagrada e invocá-la sem nenhuma preocupação. Ela diz que faz parte da família Arbsberg e que seu dever é acabar com os inimigos. Então, começa a invocação. Depois de recitar o feitiço, uma espada começa a descer do céu, a espada sagrada que o herói usou para matar o rei demônio. Elna então empunha a Aurora e aponta para o vampiro. Nesse momento, Silver também começa a conjurar sua magia para matar o outro vampiro. Inspirado em Gojo, ele funde as duas magias. Em seguida, diz para todos os cavaleiros que estiverem no meio dos monstros fugirem. Ele e Elna lançam seus ataques, e o imperador ordena que todos recuem. Silver e Elna lançam suas magias, destruindo os vampiros e todos os monstros em sequência. Depois, vemos o imperador e Leonardo agradecendo a Silver. Quando ele começa a ir embora, Elna o chama. Ele pergunta se ela ainda tem algo a reclamar. Ela diz que tem muitas coisas, mas que aquele não é o momento. Então, apenas diz que ele ajudou e agradece, principalmente por ter salvado Fini, pois ela é uma amiga importante de seu amigo de infância. Silver pergunta se ela está falando do príncipe insípido, e Elna aponta sua espada para o pescoço de Silver, dizendo
dizendo para ele nunca mais falar aquela palavra, pois não permite que zombem dele em sua frente. Silver se desculpa e diz que, se ela venera tanto ele assim, talvez ele tenha algo de especial. Em seguida, comenta que, se ele tem uma amiga de infância como Elna, não deve ser nada fácil para ele, e usa sua magia de teleporte. 3 dias se passam, e todos os príncipes estão diante do imperador. O imperador pede sigilo sobre o que será comentado. O primeiro-ministro diz que na noite anterior, o príncipe Carlos, que estava gravemente ferido, despertou e confessou que tinha ligação com a dupla de vampiros. Todos os príncipes ficam chocados com essa informação. O primeiro-ministro explica que o príncipe pretendia manipular os monstros com a flauta que os vampiros possuíam para ficar em primeiro lugar no festival. O acordo era que, assim que o príncipe chegasse até Kyu, os vampiros se retirariam. Com isso, o príncipe receberia a recompensa que havia pela cabeça dos vampiros. O imperador diz que ele foi usado pelos vampiros e colocou todo o império em perigo por benefício próprio. Ele afirma que isso não é algo que possa ser perdoado. O príncipe Eric se ajoelha, pedindo por um julgamento mais brando. Apesar de ter feito uma tolice, Carlos ainda é seu irmão. Todos os outros príncipes fazem a mesma coisa. O imperador então pergunta o que Leonardo acha. Leonardo dá um passo à frente e diz que Carlos deve ser executado, pois isso não é algo perdoável. O imperador diz que ele é seu irmão e pergunta por que tem essa opinião. Léo responde que, antes de ser seu irmão, ele é um traidor do império. Se o perdoarem agora, será criado um precedente negativo. Então pergunta o que ele deveria explicar aos cavaleiros que derramaram seu sangue. O imperador diz que não irá divulgar essa informação, mas Léo considera isso errado, pois o imperador deve mostrar que é justo e que irá punir o culpado, mesmo que seja seu próprio filho. Ele pergunta a Arnold se foi ele quem colocou essas ideias na cabeça de Léo. O imperador diz que vai respeitar a opinião dos outros príncipes, poupando a vida de Carlos. Isso significa ignorar Leonardo. Então, ele pede que Leonardo vá à frente. Léo se aproxima e se ajoelha diante do imperador. O imperador anuncia Leonardo como o vitorioso do festival de caça aos cavaleiros. Ele diz que é uma honra e aceita. Léo faz um pedido ao imperador, que os cavaleiros que lutaram contra os monstros recebam uma compensação. O imperador diz que seu pedido foi aceito. O primeiro-ministro explica que a recompensa já está sendo preparada e que não haverá nenhuma punição para aqueles que saíram de seu domínio sem permissão. O imperador diz que Carlos foi desclassificado e que Arnold, que ficou em segundo lugar, também foi desclassificado pois quebrou sua pulseira. Ele explica que Léo ficou em primeiro lugar e ainda tem a façanha de ter trazido os cavaleiros, além de ser muito popular no leste. Então, pergunta se algum outro príncipe tem alguma objeção, mas todos aceitam. O imperador então nomeia Léo como embaixador plenipotenciário. Elna pede permissão para falar e solicita que a desclassificação do príncipe Arnold seja retirada. Ela explica que, mesmo sabendo que seria desqualificado, ele enviou seus cavaleiros para Kyu, e que isso é um ato que deveria ser reconhecido. O imperador chama Arnold e pergunta se ele quebrou seu bracelete sem querer. Ele confirma. Então, o imperador diz que não pode retirar a punição, pois, se ele tivesse quebrado de propósito e enviado Elna, até poderia pensar no caso, mas, como foi sem querer, não pode remover a punição. Ainda assim, o imperador diz que o erro de Arnold acabou salvando a ele mesmo e ao povo, e que dará uma compensação por isso. Ele então o nomeia como assistente do embaixador plenipotenciário e pede que auxilie Léo. Arnold diz que não tem habilidade para tal função, mas o imperador responde que está na hora de ele trabalhar de verdade e provar que também é capaz. Ele diz que irá anunciar isso ao povo no dia seguinte e que o assunto está encerrado. Depois, em sua sala, Arnold pensa que, graças a Elna, seu plano foi arruinado. Finney serve um chá para ele e pede para que se acalme. Ao tomar o chá, Arnold diz que está com um gosto diferente. Finney explica que o preparou especialmente para ele, pois imaginou que hoje estaria cansado. Arnold diz que, apesar de ter gastado bastante magia trabalhando nos bastidores, está bem. Ele agradece a Finney por tudo o que ela fez, mas ela se desculpa, pois acabou causando problemas novamente. Arnold diz que ela teve um papel muito importante, porém pede para que ela não se arrisque tanto, pois quando a viu em perigo, achou que seu coração iria parar. Finney diz que estava apavorada naquele momento, mas ficou muito feliz por Arnold ter ido salvá-la. Ela pergunta sobre a flauta e Arnold diz que ela foi rigorosamente selada pela Guilda dos Aventureiros. Finney pensa que eles podem ficar tranquilos, então. Mas Arnold comenta que talvez aqueles 2 vampiros tenham sido usados por outra pessoa. Arnold acaba adormecendo, e Finney, sentada ao seu lado, diz que talvez ele não se lembre disso, mas, quando foi à capital pela primeira vez, estava muito nervosa e insegura, porque iria encontrar o imperador. Foi Arnold quem a consolou quando ela estava desesperada. Foi apenas uma conversa boba, mas aquilo fez com que ela se acalmasse. Desde aquele dia, ela o admira muito. Finney continua dizendo que, quando viu Arnold bravo com seu pai, pensou que ele havia mudado de personalidade, mas aquilo foi apenas uma encenação. Na verdade, ele continua sendo uma pessoa gentil.
Arnold e Leonard visitam a mãe antes de deixarem o Império em sua nova missão como embaixadores planetários. A Imperatriz fica encantada ao saber que ambos os filhos se destacaram durante o incidente em Kill, enquanto Arnold imediatamente redireciona a maior parte do crédito para Elna e todos os outros que defenderam a cidade. Tudo está acontecendo tranquilamente, até que a mãe deles pergunta de repente com qual Prince Blow algum dia vai se casar, fazendo Arnold quase cuspir o chá. Ele explica às pressas que Finn não está noivo de ninguém, e que os dois passam tanto tempo juntos apenas por causa de sua conexão com a casa Kleinard. Krista inocentemente acrescenta que Fina é bonita, e combinaria perfeitamente com o irmão Al. Antes de Arnold partir, sua mãe o lembra de cuidar de si mesmo porque sabe que ele tem o hábito de trabalhar demais. Arnold naturalmente nega isso e afirma que mal faz alguma coisa, embora sua atual agenda diplomática não tenha absolutamente nada a ver com a vida de um príncipe preguiçoso. No momento em que Arnold deixa a sala, sua expressão muda. Se Eric, Gordon ou Chandra assumir o trono, Leonard não será o único em perigo. Sua mãe e Krista também poderiam facilmente se tornar alvos. Arnold tem pouquíssimo tempo restante na capital, então imediatamente ordena que Sebastian investigue as fraquezas entre os nobres neutros. Antes de deixar o país, ele quer remover o máximo possível de ameaças. Seu primeiro alvo é o Conde Beltz. Arnold visita a propriedade do Conde e menciona os rumores envolvendo a esposa de Beltz, Bedina. Ela gasta extravagantemente quase todas as noites e chegou até a pedir dinheiro emprestado a comerciantes e outros nobres. Beltz admite que teria terminado o casamento há muito tempo se pudesse. O problema é que o imperador Johannes ficou extremamente satisfeito quando o casamento deles foi anunciado pela primeira vez, então procurá-lo agora para pedir um divórcio seria difícil. Arnold oferece uma solução. Beltz deveria escrever toda a situação, e Leonard apresentaria o assunto ao pai em seu nome. Naquele exato momento, Bedina invade a sala exigindo mais dinheiro para gastar. Ela nem se importa com quem seu marido está se encontrando até descobrir que o convidado é Arnold. Então ela sorri maliciosamente, repete os rumores espalhados pela casa Holsworth, e casualmente o chama de príncipe inútil cujos talentos foram todos roubados por seu irmão gêmeo. Arnold permanece perfeitamente calmo, quase como se ela estivesse insultando outra pessoa. Beltz, por outro lado, está genuinamente furioso. Insultar abertamente um membro da família imperial poderia fazer com que toda a sua casa perdesse o título. Só então, Bedina percebe que sua boca se moveu consideravelmente mais rápido que seu cérebro, e ela rapidamente se retira. Beltz já queria o divórcio, mas aquela pequena apresentação destrói qualquer hesitação que ainda restava. Ele pede a Arnold que o ajude a levar o assunto ao imperador e promete que não esquecerá o favor. Mais tarde, Finn pergunta se usar os problemas familiares de Belta para atraí-lo para a facção deles é realmente aceitável. Arnold responde com outra pergunta. E se Bedina tivesse sido originalmente colocada ali por Chandra? A família de Bedina tem ligações com a casa Kruger, os parentes maternos de Chandra, e aparentemente a mulher recebeu duas tarefas. Primeiro, casar-se com Beltz e lentamente destruir suas finanças através de gastos constantes. Segundo, secretamente começar um caso com o atual ministro das Obras Públicas. O plano de Xandri era esperar até que Beltz fosse colocado em uma situação desesperadora, então aparecer como seu salvador e colocá-lo em dívida com ela. Ao mesmo tempo, ela poderia revelar o caso ao imperador, destruir o ministro das Obras Públicas e substituí-lo por alguém de seu próprio grupo. Era uma manobra política 2-por-1 cultivada ao longo de vários anos. Infelizmente para Chandra, Arnold interveio exatamente no momento certo e roubou toda a preparação para a facção de Leonard. Ela preparou a refeição durante anos, apenas para outra pessoa se sentar e comê-la. Finn percebe que Chandra ficará furiosa, que é exatamente o que Arnold quer. Enquanto ele e Leonard estiverem no exterior, a facção deles enfrentaria grandes dificuldades se Eric, Gordon e Chandra se concentrassem em atacá-los ao mesmo tempo. Então, antes de partir, Arnold pretende enfraquecer Chandra primeiro. Destruir um de seus planos de longo prazo dá a Eric e Gordon um motivo para voltarem sua atenção para a própria irmã em vez de se unirem contra Leonard. Quando o imperador Johannes descobre que o ministro das Obras Públicas estava dormindo com a esposa de um de seus subordinados, ele remove o homem do cargo imediatamente. A posição recém-vaga é então entregue diretamente ao Conde Beltz. O chanceler France imediatamente percebe uma disputa pela sucessão por trás da decisão, mas Johannes não se incomoda. Na visão dele, uma pessoa que não consegue usar nem mesmo uma manipulação política básica não tem o direito de se sentar no trono imperial. Francio lembra de que o próprio Johannes já foi chamado de príncipe devasso e havia deliberadamente agido como um tolo em sua juventude. Essa comparação naturalmente faz o imperador pensar em Arnold. O sétimo príncipe tem a reputação de ser inútil. No entanto, a facção de Leonard cresceu rápido demais para que não houvesse alguém silenciosamente limpando o caminho à frente.
Johannes começa a suspeitar que Arnold pode estar escondendo deliberadamente sua verdadeira capacidade. Por enquanto, porém, essa suspeita não vai além disso. Ele ainda não faz absolutamente ideia de que Arnold é Silver. Do ponto de vista deles, Leonard caminha abertamente pelo caminho justo, enquanto Arnold lida silenciosamente com tudo o que precisa ser feito nas sombras. From, no entanto, lembra ao imperador que Eric, Gordon e Chandra são todos talentos excepcionais, e os gêmeos atualmente não têm um caminho óbvio para a vitória. Johannes responde que a competição entre herdeiros talentosos pode, no fim, produzir um excelente governante. Então, seu tom suaviza. No fim, todos eles ainda são seus filhos. Ele sabe que talvez não tenha o direito de pedir por tal resultado, mas ainda espera que o conflito pela sucessão possa terminar com o mínimo possível de derramamento de sangue. Leonard fica satisfeito porque a situação de Belt foi resolvida tão tranquilamente. Arnold imediatamente alerta seu irmão mais novo para ter cuidado ao escolher uma esposa no futuro. Leonard devolve a pergunta e pergunta se Arnold já pensou em casamento. Por algum motivo, Arnold imediatamente imagina Elna e Finn usando vestidos de casamento. Fica visivelmente pálido e declara que prefere permanecer livre no futuro previsível. Infelizmente, ele não consegue aproveitar esse pensamento por muito tempo antes que a conversa volte para Chandra. Eles acabaram de destruir um de seus planos, então a retaliação é quase garantida. A primeira pessoa com quem Leonard se preocupa é Finn. Assim que os dois irmãos deixarem o Império, ela efetivamente representará a facção de Leonard na capital, tornando-a um dos alvos políticos mais fáceis. Arnold já chegou à mesma conclusão, e é por isso que a leva para a propriedade Emsburg, uma das residências mais fortemente protegidas da capital. Os servos reconhecem Arnold imediatamente porque Elna costumava arrastá-lo pela propriedade constantemente quando eram crianças. A pessoa que vem recebê-los é a mãe de Elna, Anna von Amsburg. Arnold casualmente a chama de tia Anna, deixando óbvio que as duas famílias se conhecem há muito tempo. Anna diz que Finn está atualmente com Elna, e então pergunta casualmente se Arnold gostaria de se juntar a elas no banho. Arnold recusa imediatamente porque não tem interesse em morrer hoje. Anna diz para ele esperar na sala interna. Arnold abre a porta sem bater e é recompensado com a visão de Finn e Elna trocando de vestido. Os três ficam paralisados por vários segundos antes que uma intenção assassina irrompa de Elna e um travesseiro voe diretamente no rosto de Arnold. Arnold suspeita fortemente que a tia Anna sabia exatamente o que estava fazendo quando o mandou para aquela sala, mas Anna, inocentemente, afirma que já havia contado a ele que as garotas tinham ido tomar banho. Elna aponta que nada disso teria acontecido se Arnold simplesmente tivesse aprendido a bater. Anna então muda suavemente a conversa para casamento, perguntando se a casa Emsburg deveria competir com a casa Kleiner por Arnold. Ela até propõe uma solução pacífica. Finn e Elna podem se casar com Al. Arnold reage à ideia de casamento com verdadeiro terror e rejeita a proposta o mais rápido possível. Voltando ao assunto real, ele explica que quer que Finn fique na propriedade Emsburg enquanto estiver fora, de preferência o mais perto possível de Elna. No momento em que Anna ouve que o pedido está relacionado à disputa pela sucessão, ela recusa. A casa Emsburg segue uma regra não escrita de evitar a política porque sua força militar é simplesmente grande demais. Arnold esperava essa resposta e imediatamente muda a forma de apresentar a questão. Finn é Blow e também é muito favorecida pelo imperador. Portanto, protegê-la pode ser considerado proteger uma nobre valorizada por sua majestade, em vez de ingressar formalmente na facção de Leonard. Anna imediatamente percebe a brecha que ele está tentando explorar, mas diz a Arnold que ele nunca precisou contornar o assunto daquela maneira. Se simplesmente pedisse pessoalmente que ela abrisse uma exceção para ele dessa vez, ela concordaria. Infelizmente, Elna acaba de receber ordens para se juntar à delegação de embaixadores planetários como escolta. Isso significa que ela só pode proteger Finn enquanto permanecer na capital. Até lá, Elna promete que nenhum inimigo de Arnold colocará a mão nela. Finn está preocupada com outra coisa e pergunta se Chandra poderia atacar Arnold diretamente. Ele responde calmamente que sua irmã provavelmente enviará assassinos pelo menos uma vez. Dentro da carruagem, Arnold pensa em como Elna era uma das camadas mais fortes de proteção de Finn. No entanto, ela agora foi designada para a mesma missão diplomática que os gêmeos. É possível que os irmãos mais velhos de Arnold tenham deliberadamente organizado isso para diminuir as defesas de Finn. Por enquanto, porém, isso é apenas especulação. Do ponto de vista nacional, enviar alguém tão poderosa quanto Elna com a delegação é perfeitamente razoável. Arnold também ainda precisa de Sebastian e Marie para várias operações nas sombras, o que significa que não tem escolha a não ser encontrar outro guarda que seja poderoso e confiável. Mal esse pensamento passa por sua mente quando Sebastian detecta inimigos. Outro assassino aparece diretamente no caminho de Arnold. Só então Arnold entende a estrutura do ataque. O primeiro grupo era apenas uma distração. Este é o verdadeiro assassino que está atrás dele. O assassino zomba do príncipe inútil por não ter mais para onde fugir. Arnold responde calmamente que Sebastian voltará em breve. O atacante ri.
Há 12 assassinos mantendo-o ocupado. Nem mesmo Sebastian, o lendário assassino conhecido como Ceifador, conseguirá acabar com todos eles imediatamente. Mais importante ainda, a missão não é matar Arnold, mas capturá-lo vivo. O assassino até diz a ele que se quiser culpar alguém, deve culpar seu irmão mais novo por ser excepcional demais. Arnold imediatamente entende a implicação. Há uma boa chance de que ele esteja prestes a ser entregue à irmã mais velha, que é bastante famosa por gostar de tortura. Esse não é um resultado particularmente agradável. O assassino cobre sua arma com chamas e desfere um golpe. Mas antes que o ataque possa atingir Arnold, uma garota usando um chapéu se coloca entre eles e o bloqueia. É Lynthia, a aventureira, que anteriormente conheceu Silver durante o incidente da Slime Mãe. Ela afirma que apenas estava passando por ali, mas diz que ir embora depois de ver alguém prestes a ser morto faria com que se arrependesse pelo resto da vida. O assassino avisa que ficar do lado de Arnold significa fazer um inimigo extremamente poderoso. Lynthia não recua. A luta começa imediatamente. A relíquia que Lynthia descobriu nas ruínas muda de forma em suas mãos. Ela a transforma em uma lança e ativa sua verdadeira habilidade. A arma produz um som peculiar capaz de fazer até monstros poderosos dormirem, e o efeito rapidamente coloca o assassino em desvantagem. Lynthia não o derrota nem o captura, mas o homem percebe que prolongar a luta só tornará as coisas piores e decide recuar. Arnold nunca precisa revelar sua identidade como Silver. Depois, ele agradece a Lafia. Ela simplesmente responde que proteger pessoas faz parte do dever de uma aventureira. No momento em que descobre que o homem que acabou de salvar é Arnold Lakes Adler, ela congela e imediatamente se ajoelha. Assim que percebe que ele é o sétimo príncipe, ela também relaciona o ataque à disputa pela sucessão e percebe que pode ter acidentalmente salvado exatamente o tipo de pessoa capaz de resolver o problema que a incomoda. Lynthia explica que crianças e jovens mulheres de sua vila têm sido repetidamente alvo de sequestradores. Os moradores relataram a situação ao seu senhor e às forças militares locais, mas nenhum dos dois tomou medidas significativas. Arnold levanta a possibilidade de que autoridades locais possam estar cooperando com os sequestradores, mas deixa claro que isso é apenas uma hipótese e que ainda não há provas. Lynthia originalmente pretendia procurar Silver porque o conheceu durante uma missão anterior e acreditava que um aventureiro de rank, esse, teria conexões suficientes para chegar a pessoas com autoridade real dentro do Império. Agora que acidentalmente encontrou um príncipe imperial diretamente, não há mais necessidade desse desvio. Lynthia pede a Arnold que salve sua vila. Enquanto isso, Arnold pergunta o que ela fará se ele recusar. Lynthia responde sem hesitar. Ela levará informações que prejudiquem a reputação dele a outro candidato à sucessão, e dirá que o sétimo príncipe se recusou a ajudar civis necessitados. Apenas essa frase seria suficiente para deixar os rivais políticos de Arnold muito interessados em intervir e conquistar apoio público. Sebastian, ouvindo por perto, imediatamente considera Lynthia extremamente equilibrada. Ela tem coragem para salvar um estranho, consciência para entender a situação política maior e inteligência suficiente para encontrar uma forma de pressionar pelo bem de sua vila. Arnold imediatamente combina os dois problemas em uma única solução. Ele e Leonard estão prestes a deixar o país, enquanto Finny permanecerá na capital e precisa de uma protetora confiável. Se Lynthia concordar em servir como guarda-costas de Finn, Arnold cobrirá todas as despesas necessárias para proteger sua vila. Lynthia fica surpresa com o quão favorável é o acordo. Arnold, enquanto isso, sabe que não tem muitas opções melhores. Leonard é bondoso demais, e Finny também. Se Arnold ignorar a vila e qualquer um dos dois descobrir isso depois, inevitavelmente tentarão ajudar mesmo assim. Resolver o assunto agora simplesmente o poupa de trabalho extra no futuro. Depois de apenas uma breve conversa, Lynthia já percebe que Arnold é completamente diferente do príncipe inútil descrito pelos rumores. Ela até se pergunta brevemente se o homem à sua frente poderia de alguma forma ser Leonard disfarçado. No fim, Lynthia aceita formalmente a missão. Se Arnold proteger sua terra natal, então ela o protegerá e protegerá as coisas que ele deseja proteger. Os dois apertam as mãos e Arnold discretamente considera o acordo concluído.